Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas e amigos, já os chamo assim, porque já nos vemos há tanto tempo, não é? Como foi dito, o tema dessa conversa de hoje é a frase, a interrogação, na verdade, de Jesus, que fazeis de especial, que nós encontramos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 47. Não só encontramos ali, como na nossa doutrina, essa interrogação aparece como título, praticamente, como item principal de 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aparece no capítulo 12, que é o Amai a vossos inimigos, ele inicia com essa passagem de Mateus, e no capítulo 17, sede perfeitos, da mesma forma, inicia com essa mesma interrogação. Portanto, é uma frase que dentro da nossa doutrina teve o seu significado, a sua aplicação ampliada. E no Vinha de Luz, que é um dos 5 livros da obra Fonte Viva, que acredito que todos talvez já conheçam, mas eu sempre dou uma explicaçãozinha para aqueles que eventualmente não tiveram oportunidade. É uma coleção de 5 livros ditado pelo Emmanuel para o Chico, 180 mensagens, cada um dos 4 primeiros, e 80 mensagens no último livro, cada mensagem dessa baseada numa passagem do Novo Testamento. Falas de Jesus, parábolas, cartas de Paulo, diversas coisas. Muita gente até diz assim, se você não gosta de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estuda essa coleção que já é um bom extrato do que você vai encontrar ali. E na lição 60, a lição 60, melhor dizendo, do Vinha de Luz, tem exatamente esse título. Que fazeis de especial? Olha o destaque que essa pergunta tem. E aqui, Emmanuel está fazendo esta pergunta para nós espíritas, não mais como Jesus fez naquela época para os seus discípulos do cristianismo nascente. Então, vamos fazer uma reflexão do que essa frase tem de específico para nós espíritas. Mas, para falarmos sobre isso, nós precisamos primeiro conversar um pouquinho sobre quem são os espíritas. Quem na nossa população é espírita? Segundo o último censo recém-publicado, os espíritas, que são aqueles que se declararam espíritas no censo, e aí tem um pouquinho de variação, porque tem aqueles que são de matrizes africanas, que se dizem espíritas, tem aqueles que são só simpatizantes do espiritismo, se dizem espíritas, porque gostam da doutrina espírita, não porque necessariamente a seguem ou praticam, mas é um número que tem oscilado ao longo dos últimos censos, sempre em torno desse número, 2%. Ou seja, 4,5 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente. Pouco, né? Se a gente der uma olhadinha no mundo, o total fica abaixo de 10 milhões, com certeza, mas a gente não sabe o número porque os outros países sequer colocam essa opção quando fazem o seu censo. A doutrina espírita fora do Brasil, em pouquíssimos países, ela tem uma amplitude suficiente para você perguntar para a pessoa se ela adotou o espiritismo como religião. Mas uma estimativa razoável, assim, é um número em torno de 6 milhões, né? Que vai dar 1 por 1.000 pessoas no mundo, 0,1% da população de encarnados. Vamos deixar isso bem claro, né? Com a grande maioria no Brasil, disparadamente. E aí, o espírita mais atento, ele faz uma pergunta. Ele fala, peraí, Kardec já dizia lá, quando ele codificou a doutrina, que esta religião seria a religião do futuro, seria a religião dos espíritos, não a religião espírita, mas a religião dos espíritos seria a religião dominante no mundo futuro. Porque ela se imporia pela sua lógica, pela sua ciência, pela sua clareza. Então, como é que não sai dos 2%? Bem, a resposta é que isto deverá ocorrer, só Kardec não disse quando. E certamente isso tem a ver com a nossa transição para o mundo de regeneração. Certamente no mundo de regeneração, cuja definição é um mundo com a prevalência do bem,
com a predominância do bem, certamente esta doutrina e esta crença, esta revelação será dominante. Mas esses 2% que estão hoje aqui, o que é que eles têm a ver com isto? Bom, tem muito a ver com isto, e muitos dos grandes pesquisadores e oradores espíritas têm nos falado do papel que aqueles que hoje militam da doutrina espírita, a duras penas aprendendo, a duras penas praticando, adotando no seu dia a dia os princípios da doutrina espírita, têm um papel reservado nas próximas encarnações, quando o mundo já estará mais se encaminhando à regeneração. E não é para a gente ficar convencido, não, porque o papel reservado para nós é de muito trabalho. Porque se a gente já teve algum esclarecimento agora, a nossa função certamente será de levar isso para muito mais gente. Jorge Elahá chega a dizer, você pensa que você vai reencarnar no Brasil, continuar na tua casa espírita? Não, meu amigo. Você vai lá para o meio da África, você vai no Oriente, você vai no meio do mundo árabe, você vai levar essa doutrina aonde ela ainda não penetrou. Olha a responsabilidade, né? E se a gente pensar então em quem serão os espíritas, e o papel dos espíritas nessa transição para mundo de regeneração, a gente pode fazer um paralelo, né, com aquilo que a gente lê no livro Boa Nova, ditado pelo Humberto de Campos. O penúltimo capítulo ele fala dos 500 da Galileia, que foi na última aparição materializada de Jesus para um grupo de cerca de 500 pessoas que estavam ali no Lago de Genezaré, onde ele revelou a eles o papel que lhes caberia nos séculos seguintes. E não deixou barato não, falou, sabe, vai ser um trabalho muito duro, de muito sofrimento, mas vocês receberão lá na frente todas as glórias desse sacrifício que vocês farão. Será que nós podemos também depois falar dos 2 milhões do Brasil? Não é? O papel dos 500 da Galileia foi fundamental para que o cristianismo tivesse chegado a nós hoje. O papel dos 2 milhões de espíritas talvez seja o equivalente do que nós faremos nesse mundo de regeneração. Mas isso era um parênteses, para a gente voltar no que diz Emmanuel com relação ao que fazeis de especial. Primeiro vamos dar uma olhadinha no texto que Mateus colocou no Evangelho, lá no 5,47. Mateus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estranho, né? Mas é exatamente assim que está na Bíblia. Porque a lei antiga, a lei mosaica, ela propunha isso, que o povo eleito, os seus amigos, eles tinham que se amar. Mas os outros eram inimigos e não era necessário amá-los. A palavra odiar é uma tradução que não é muito exata, mas dá o sentido de que despreza. Os outros não importam. O que importa é que vocês se amem entre vocês. Jesus veio e disse, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Completamente oposto, né? Porque ele, o Pai, faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Portanto, quem são vocês para diferenciar, né, aqueles que vocês querem e aqueles que vocês não querem? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Aí vem a frase. Não fazem os publicanos também assim? O que o publicano tem a ver com isso, né? O publicano era um hebreu, eles não se chamavam judeus, né? Se chamavam hebreus, que trabalhava para os romanos conquistadores, cobrando impostos dos outros hebreus. Então imagine como essa figura era mal querida entre eles. Quando você queria insultar alguém, você chamava de publicano. Hoje a gente aqui chama de outra coisa, eles chamavam de publicano. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Se eles, que são ímpios, que não têm valor perante vocês, fazem isso, se vocês só fizerem isso, o que vocês fazem de especial? Se vocês só fazem o que os comuns fazem, o que vocês fazem de especial, tendo recebido o ensinamento que eu trouxe a vocês. Então, Jesus já dizia isso. Percebam? Vocês já receberam o conhecimento.
Vocês já aceitaram uma outra verdade. O que é que vocês fazem de diferente? E aí vem Emmanuel fazer esta pergunta para nós espíritas. E temos um conhecimento já muito além do que aqueles hebreus tinham lá no tempo de Jesus, que é a lição 60. Olha como ele começa essa lição. Ele nos diz: iniciados na luz da revelação nova, o Espiritismo, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Meu Deus, jogou uma responsabilidade em nós agora tremenda. Ele está dizendo, vocês espíritas têm condições de interpretar, observar e assimilar coisas da vida comum que os demais não têm, porque não têm essa ferramenta da explicação da doutrina espírita. Já nos joga de cara, esse é o primeiro parágrafo, uma responsabilidade muito grande. E é verdade que nós temos, porque nós que hoje somos espíritas, nós caminhamos num aprendizado religioso de muitos milênios, começando no tempo onde nós íamos pela mitologia e pela fantasia. Os nossos deuses, aqui representados num quadro, vejam que eles carregam capacetes, espadas, lanças, tridentes. Eram deuses guerreiros. Eram deuses muito parecidos com nós, aqueles que nós criamos na nossa mitologia, na nossa fantasia. Eles tinham ciúme, eles tinham raiva, eles tinham inveja, eles tinham cobiça. Eram seres humanos poderosos. Então a gente tinha medo. Então a gente fazia trocas com eles. Fazia oferendas, fazia sacrifícios, construía templos para agradá-los, porque eles eram ferozes. Se eles se enraivecessem da gente, ai de nós. Então nós já tivemos nesse tempo onde o nosso entendimento religioso era assim, na base de deuses violentos, raivosos, etc. Muitos milênios, em diversos lugares do mundo, nós vivemos com essa crença. E aí chegou, para nós ocidentais, a revelação de Moisés, revelação nova. E aí Moisés trouxe uma lei diferente. Era um Deus único. Não era mais um Deus guerreiro. Não tinha mais capacete, não tinha mais lança, não tinha nada. Mas era um Deus severo. Fique na linha, porque se você sair da linha, Deus te castiga. Tanto que a tábua dos 10 mandamentos tem 7 mandamentos, começando com não. Não mate, não roube, não traia, não faça isso, não faça aquilo, porque Deus te castiga. Então, era um Deus que justifica aquilo que a gente dizia, não amar a Deus, mas temer a Deus. Nós tínhamos temor de Deus e a gente se comportava com medo do castigo. E não precisa ir longe, não. Aqueles de nós que frequentaram anteriormente outras profissões católicas ou protestantes, mas cristãs, sabem que o ensinamento ainda não é muito diferente disso. Deus tem lá suas preferências, saiba-se como, porque são mistérios, e a gente fica aqui quietinho, procurando não provocar a Deus. E nós continuamos temendo Deus, que era rigoroso, e dizia, não faça, senão eu te castigo, não é? E aí veio, 2000 anos atrás, a nova revelação. E aí Jesus trouxe a lei de amor sobreposta à lei de justiça. Não é? Nos disse que nós éramos filhos de Deus, e o chamou de pai. Já não era mais aquele Deus cruel, ou severo, ou carrancudo, aquele Deus que castiga. Era um Deus que ama, que perdoa, que sempre dá uma nova chance. Está aberto ao filho pródigo, aquele que em último minuto se arrepende e se aproxima dele. Que está aberto aos trabalhadores da última hora. Tudo isso Jesus antecipou para nós. Mas mesmo assim, nós continuamos pensando em castigo e recompensa. Mesmo assim, nós pegamos esse Deus e nos fechamos em grupinhos e dissemos, o meu Deus é melhor que o teu. O meu Deus é assim assado, ele quer que eu faça assim assado, o outro não. E guerreamos em nome de Deus. E guerreamos em nome da religião muitas vezes. E continuamos negociando com Deus de uma certa forma. Porque a gente faz promessa. Agora a gente não faz mais aquelas coisas que fazia, sacrifício e tal, mas a gente faz promessa, a gente faz juras, a gente faz uma série de coisas ainda para Deus. Nós, povo cristão,
de uma forma geral. Não é? Tudo isso nós percorremos de aprendizado. Foi o nosso aprendizado religioso, de todos nós, com certeza, ao longo das nossas vidas. E aí veio a revelação nova. Novamente, mais uma revelação, o Espiritismo. Fomos iniciados na verdade consoladora, esclarecedora do Espiritismo. Levantou o véu da vida espiritual, que para nós era um mistério, que era uma questão de castigo ou recompensa, de céu e de inferno, e de repente os Espíritos nos disseram, não, meus irmãos, nada disso. Todos nós teremos todas as oportunidades que precisarmos. Tudo o que a gente colhe na vida é consequência do que nós fazemos. Deus não castiga e tudo mais aquilo que o Espiritismo já nos disse. E aí vem a pergunta, que fazeis de especial com este novo conhecimento? E aí Emmanuel continua naquela mensagem dizendo assim, em verdade, vocês sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Vocês sabem que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Nos revelando que o único objetivo de estarmos aqui, o único objetivo é a nossa iluminação espiritual, o nosso progresso moral. Nós não viemos aqui para outra coisa. Todo o resto são circunstâncias ou instrumentos que a providência nos coloca na mão para que a gente faça esse progresso espiritual. Vocês sabem que o corpo carnal é simples vestimenta, a desgastar-se cada dia. Não se preocupem demais com o corpo, já dizia Jesus há 2000 anos, e agora a gente tem a explicação claríssima do porquê ele dizia aquilo. Continua Emmanuel. Vocês sabem que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Tudo o que se passa conosco é consequência dos nossos atos. Não existe castigo divino. Não existe destino traçado. Não existe nada disso. Apenas colhemos aquilo que plantamos ontem, colhemos hoje. E o que estamos plantando agora, colheremos amanhã. E que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Então veja, ele afirma aqui que nós sabemos que o trabalho, longe de ser um castigo, uma obrigação, é uma lei divina. Mas nós ainda relutamos em aceitar isso. A grande maioria de nós ainda sonha com aquele bilhete premiado, com aquela... que bacana se eu pudesse não ter que trabalhar mais. Aí sim eu ia fazer as coisas, a gente disse, né? Me dá uma bolada aí que aí eu vou virar um espírita direitinho, vocês vão ver. Eu vou construir coisas, vou montar centro espírita, mas eu preciso da grana primeiro, pessoal, não quero trabalhar. Sabemos que toda dor e toda doença que nós sofremos tem raiz nos nossos próprios atos. Desta vida ou de outras vidas, nós sabemos. A doutrina é claríssima quanto a isso. Olha quanta coisa que nós explicamos. Não precisa mais ir lá fazer sacrifício. Não precisa mais fazer promessa. Não precisa mais pedir um milagre. Nós estamos colhendo o fruto do que plantamos. É simples assim. E vai, Emmanuel, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. E a gente foge dele, né? Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Irmãs e irmãos, nós sabemos, mais do que todos, que a posse, o poder, a beleza, são instrumentos de provação e de educação e de possibilidade de ajuda ao próximo. Mas basta a gente se destacar um pouquinho numa dessas coisas, que a gente já se julga mais que os outros. Em vez de se julgar mais responsável por aquilo que se trouxe, né? Porque na verdade a gente planeja o que seremos a cada existência, a gente julga que somos agora superiores. Em poder, em beleza, em dinheiro, em alguma coisa nós somos. E principalmente, o que ele menciona aqui, o tempo que nos foi concedido aqui na Terra, muitas vezes nós imploramos por ele. E muitas vezes nós ficamos dezenas ou até centenas de anos aguardando que tivéssemos oportunidade.
que todos os fatores necessários para que a gente se reunisse com quem tem que se reunir, no local onde tem que se reunir, pudesse se realizar e que nós pudéssemos vir para essa encarnação, realizar aquilo que planejamos. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes desperdiçamos bobamente esse tempo, que tanto nos custou obter, que tantas súplicas nós fizemos, tanta interferência de tanta gente foi necessário para que a gente estivesse aqui. E malbaratamos o tempo. Ainda diz assim, Emmanuel, sabemos que a verdade surpreenderá toda a gente. Por que ele fala essa frase? Porque nós espíritas sabemos que no mundo espiritual não existem segredos. Sabe aquele que a gente diz assim, este é o segredo que eu vou levar para o túmulo. Sim, você vai levar para o túmulo, mas logo depois do túmulo não é mais segredo. Porque no plano espiritual, a primeira coisa que morre quando a gente desencarna é a mentira. Então, por que nós insistimos tanto em viver na mentira aqui, do lado de cá? Por que nós ainda não entendemos o que Jesus disse? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Nós precisamos sempre ficar no cinza, sempre nos meandros da ilusão, do engano, da disfarçatez. Sabemos que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Ora, vejam. Emmanuel expôs aqui, em 3 parágrafos, tudo o que a doutrina espírita nos fala, sinteticamente, do que significa a nossa vida deste lado aqui. E nós sabemos, mudou antes da hora. E nós sabemos que as injustiças que nos acometem aqui, que nós achamos tanta coisa injusta, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Nós sabemos que todas essas justiças se desmancharão no plano espiritual. E vivemos aflitos pelas injustiças, nos achando toda hora que fomos preteridos, que fomos traídos, que fomos enganados, que fomos sobrepujados injustamente. E ele conclui, efetivamente sabemos tudo isto. Sabemos ou não? Sabemos, né? Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos, 2000 anos depois, a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Repito, Jesus fazia essa pergunta aos seus discípulos, recém-esclarecidos pela boa nova que ele trouxe. Emmanuel faz essa pergunta para todos nós espíritas. E aí cabe a nossa reflexão individual, com face a que essa chamada de atenção que ele está nos dando, para as atividades que nós normalmente desenvolvemos. O que nós fazemos de especial em nosso núcleo familiar? Nós continuamos ainda acreditando no ditado popular que diz que parentes não se escolhem, amigos a gente escolhe, quando é diametralmente oposto, porque o nosso círculo familiar está cheio de gente escolhida a dedo para se juntar aqui. É no círculo familiar, e não é só o círculo familiar restrito, pais, mães e filhos, o círculo ampliado familiar, onde se encontram os maiores resgates, os maiores aprendizados, os maiores apoios e muitas vezes as maiores inimizades que nós tínhamos e estamos tentando modificar. Será que nós continuamos ainda achando que nós temos aquele parente chato que merece ser botado para lá? Ou aquele difícil que a gente fala, eu desisto? Sabendo que às vezes esperamos centenas de anos para estarmos juntos novamente? No nosso ambiente de trabalho, quando somos subordinados, será que ainda encaramos o trabalho como um fardo tremendo, um castigo, e só olhamos para os que estão livres daquele fardo, invejando? Ou será que nós tentamos tirar proveito porque reconhecemos que ali nós estamos tendo aprendizados que não tivemos em outras vezes? Disciplina, humildade, paciência, renúncia, perseverança, uma série de fatores que talvez nós nunca aprendemos, que aquele trabalho chato que eu posso estar tendo hoje está me ensinando. Ou será que eu vou só partir para a revolta e ficar pulando de lugar em lugar, tentando coisas novas, esperando o pote de ouro em algum lugar?
E o oposto, quando eu estou no cargo de comando, seja de uma pessoa ou de 10.000 pessoas, será que eu entendo a tremenda responsabilidade que me foi dada de promover o crescimento e o bem-estar daquelas pessoas? Ou eu os chamo simplesmente de mão de obra, que está ali para gerar recursos para aquilo que eu estou fazendo? Será que o Espiritismo ainda não me ensinou, me abriu os olhos para enxergar isso de uma forma diferente? No nosso trato com as posses materiais, sabendo que nem o corpo me pertence, sabendo que nada, absolutamente nada eu vou levar daqui, e aliás isso não é um ensinamento do Espiritismo, porque todas as religiões não materialistas sabem disso. Será que eu ainda vou procurar acumular sem limite, ou eu vou entender que existe o limite do necessário e do supérfluo e vou acreditar naquilo que os Espíritos nos dizem, que se não fosse o nosso egoísmo, não faltaria recurso para ninguém na Terra? Que a única coisa que impede que não haja mais a pobreza, que não haja mais a miséria na Terra, é o egoísmo daqueles que querem acumular sem limite. E nisto não tem nenhuma tese social, não tem nenhuma tese política. E isto é o que a nossa doutrina nos fala. Em relação ao nosso corpo, nós continuaremos sendo aquele jardineiro ou aquele pomicultor que tem uma planta linda num vaso mais lindo ainda e dá toda a atenção para o vaso e esquece da planta, que é o espírito? Será que nós ainda vamos continuar dedicando 80% ou 90% do tempo dos nossos dias ao nosso corpo, às demandas físicas do nosso corpo, e vamos nos esquecer do aprimoramento do espírito? E eu não falo para vocês que estão aqui justamente porque vocês já acordaram em algum grau para essa realidade. Todos nós já acordamos, graças a Deus. Mas quantos irmãos ainda não? Quantos que sentam em cadeiras e centros espíritas e ainda não entenderam isso? Ainda vêm pedir no centro espírita somente a cura dos seus males físicos, somente os benefícios dos seus negócios, da fortuna material, do seu bem-estar material. Não entenderam que a verdadeira riqueza que a gente leva daqui é o conhecimento, o aprimoramento moral, as virtudes que nós adquirimos. A nossa relação com o restante da criação. Naquela época em que nós seguíamos aqueles deuses malucos, a gente achava que a gente era o centro da criação. E que a Terra era o centro do universo e o homem mais ainda. Então todo o resto não importava, importava o homem. Hoje, nós sabemos que isso é um absurdo. Nós somos, como humanidade, um nada no universo. Ainda assim, para aqueles irmãos que ainda não chegaram na nossa escala evolutiva, apesar de sabermos que nós evoluímos passando por essa mesma escala evolutiva, chamamos os nossos irmãos dos reinos inferiores de proteína animal, chamamos a vegetação de mato e chamamos a terra maravilhosa que nos acolhe de recursos minerais, como se tudo pudesse se transformar em cifrões e que a única coisa que importa no universo somos nós. Até quando os espíritas poderão continuar tendo esse tipo de visão das coisas? E como eu já disse, o nosso compromisso com a verdade, não que nós sejamos mentirosos, contumazes, mas percebam o quanto das nossas vidas está permeado de meios termos. Quanto que a gente se acostumou nas nossas relações comerciais a não ser sincero, quanto a gente se acostumou a fazer isso nas relações afetivas, nas relações de amizade. É sempre o verniz social acima de qualquer verdade. É sempre o não querer buscar a ofensa que nós julgamos que possa ser, a gente revelar alguma verdade. E não é para usar a verdade como uma arma. Emmanuel tem outras lições maravilhosas em que ele fala sobre isso. Mas Jesus já dizia, seja a sua linguagem sim, sim, não, não. Não fica negociando com tudo, porque essa negociação que você faz cai por terra no momento em que você desencarnar. Então, aquele segredo que você dizia que ia levar para o túmulo, ele vai ser muito mais desagradável de ser revelado depois que você desencarnar, em vez de você admitir perante quem deva aquilo que você não quer admitir, talvez nem para você mesmo, e tentar resolver isso na atual encarnação.
perante a dor e a necessidade alheia. O ensinamento mosaico era: não faça, não faça, não faça, que você está bem com Deus. Cruzo os braços, fico no canto, não faço. Não mato, não roubo, não... Mas tinha algum mandamento ali dizendo o que Jesus disse? Faça seu próximo aquilo que você gostaria que te fizesse se estivesse no lugar dele? E que o Espiritismo ressalta isso. Agora há pouco fazíamos a leitura ali. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação significa, você vai ficar estacionado, meu amigo. Você pode crescer em inteligência, você pode crescer em muitas esferas. Mas no teu senso moral, se você não aprender a olhar para o teu irmão, olhando a necessidade do teu irmão, não vai resolver muito. E, finalmente, em relação ao tempo disponível, que nunca é demais a gente ressaltar. Esta cota de tempo que cada um de nós ganhou nesta encarnação aqui, foi conquistada a duras penas. Somos cerca de 30 ou 40 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados neste planeta. A fila da reencarnação é enorme. E agora restam poucas vagas. Porque aqueles que estão desperdiçando as suas chances de reencarnação não terão nova chance neste mundo. Os Espíritos nos dizem isso claramente. Será que nós vamos continuar olhando o tempo como algo descartável? Será que nós ainda vamos nos pegar falando a frase, estou matando o tempo? Passatempo. O que é isso que você tem? É um passatempo. É para o tempo passar e eu não sentir. É que bom que o tempo passou e não sei. Aproveite o tempo, aproveite cada segundo da tua vida. Enriqueça a tua vida, aproveitando cada minuto, cada segundo. Aqueles que são para o descanso, aqueles que são para alimentação. O resto do tempo tem que ser uma festa de alegria, de crescimento intelectual, moral, espiritual. Isto é que o Mestre espera de nós. E termino, minha gente, lembrando do que o Espiritismo nos diz sobre os bons espíritas. Lá no capítulo 17, aquele que eu mencionei, Sede Perfeitos, que começa com a pergunta que faz de especial, tem lá um texto sobre os bons espíritas. Olha que bonito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ele não diz que o bom espírito é aquele que psicografou 450 livros, nem o bom espírito é aquele que fez 1.350 palestras, nem aquele que trabalha 7 dias por semana na casa espírita. Esses provavelmente são bons espíritas, sim. Mas cada um de nós que se esforçar para domar as suas más inclinações é um bom espírita. Aquele que ontem estava péssimo, hoje ele está um pouquinho menos péssimo, ele está fazendo sua transformação moral. Ele já é um bom espírita, porque Jesus não se encanta com Jesus. Eu falo porque ele é o nosso exemplo maior e nós sabemos que ele é o nosso governador. Mas a espiritualidade amiga que nos assiste, sob o comando de Jesus, eles não se alegram porque a gente atingiu o máximo de crescimento que poderíamos. Eles se alegram quando vê que a gente tem vontade de mudar. E quando a gente trabalha duramente para isso, para dominar aquilo em nós, que nós sabemos e reconhecemos que ainda nos afasta do caminho do bem. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, sobre essa mensagem de Emmanuel. Agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez o convite e que vocês retornem aos lares com muita paz. Muito obrigado.